Fonitec Headsets. Apoie a TV Call Center. www.fonitec.com.br. Olá, internautas, bom dia. Estamos ao vivo em mais um programa TV Call Center pela TV Geração Z. Muito obrigado aí ao pessoal de Angola, Moçambique, Macau, brasileiros que estão no Japão e outras partes do mundo, esse contingente grande aí de profissionais, principalmente na área de relacionamento ao cliente, que totaliza 1.200.000 trabalhadores nessa área, né? E todos os profissionais que curtem os nossos programas. Então, muito obrigado aí mais uma vez pela audiência de vocês. Nós temos hoje um convidado aí muito especial, que a gente vai bater um papo que será realmente muito agradável. Então, eu apresento para vocês o Renato Migliatti. Renato, bom dia. Bom dia, prazer estar aqui com você, né, com o seu pessoal, com todo mundo que assiste o seu programa, que pelo que nós conversamos você está me passando, né, cada vez mais crescente. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. Ô Renato, você que é palestrante aí, né, internacional, você também é profissional, né, um coach, né, e também um trainer, tá? Isso é um pouquinho do que eu estou te falando. Eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre, um pouquinho mais sobre você para os internautas te conhecerem, tá? Então, pode falar o que você estudou, suas preferências, de onde você veio, o que você quiser, fica à vontade. Tá, Keide. Na verdade, a minha formação, a minha forma de começar a lidar com esse público, né, com a plateia em si, com a audiência que a gente encara todos os dias aí nas palestras, foi muito da minha vida prática. Eu entrei numa empresa de cosméticos há muitos anos atrás. Não pode falar, senão como foi essa idade, né? Não, fica à vontade. Não, mas a gente preserva. Aí disso foi vindo uma coisa, porque assim, eu tenho que te relatar que um pouco diferente de você, que é uma pessoa que é muito estudiosa, muito dedicada aos estudos, eu sempre fui aquele cara que estava na escola e, na verdade, eu era mais da galera, sabe? Animador, o cara que fazia as coisas acontecerem, o cara do partido político do centro acadêmico. E com o passar da vida, a gente vai vendo que a gente necessita, né, de algumas coisas, a gente precisa de algum fundamento. E aí, assim, eu fui procurando e eu me formei em Direito. E quando eu acabei a faculdade de Direito, meu pai chegou para mim e falou assim: você tem uma chance na vida, você quer ser empresário ou você quer ser advogado? Não sei por que eu achei que empresário ia ser muito mais legal e embarquei nessa. E quando eu me tornei empresário, eu fui trabalhar numa empresa, comecei como sócio da empresa, muito garoto, e pela linha de raciocínio do meu pai, que sempre foi um grande herói para mim, ele falou: olha, você tem que começar do começo, então você vai começar fazendo o rapatacho, né? Piso de fábrica, legal, caixa e tal. E comecei a viajar muito, porque a gente tinha um sistema de vendas onde a gente fazia as pessoas evoluírem dentro das próprias equipes para se tornarem empreendedores. Aí foi a escola da vida mesmo. Aí foi a escola da vida. E aí eu aprendi, ou melhor, né, descobri um grande motivo para que eu estudasse. Olha que louco, né? Passei a vida inteira nessa loucura enquanto jovem, curtindo a beça, e eu descobri o verdadeiro motivo, que eram as pessoas. Porque quando eu caí no campo, o meu trabalho era desenvolver as pessoas para que elas acreditassem nelas mesmas. E eu comecei a buscar ferramentas para isso. E aí fui fazer uma série de cursos, cursos técnicos, profissionalizantes, comportamentais. Assistiu um montão de palestras também? Aí eu vivia disso, né? Sim, na época eu comecei um negócio que tinham 5 pessoas numa sala. Em 8 anos nós tínhamos 25 mil pessoas ativas. Sim. E essas 25 mil pessoas foram formadas por um contexto de 500 pessoas ou um pouco mais que conviviam comigo.
Ou seja, eram pessoas que a gente conseguia influenciar, por isso que eu fui buscar tantas ferramentas, para fazer com que elas conseguissem evoluir e fazer suas equipes crescerem e tudo mais. Tinha que criar multiplicadores, né? Exatamente. Com N ferramentas que eu fui buscando, né? Minha primeira grande paixão foi a programação neurolinguística. Aí depois de PNL eu fui buscar outras ferramentas como Enneagrama, como coisas que faziam entender as pessoas e os movimentos dela. E fui me especializando nisso. Tanto na parte de coaching, né? Como eu sou coaching hoje, mas eu trabalho muito com coaching de apresentação, porque eu lidei muito com isso. Eu fazia as pessoas irem para o palco e falarem para muitas e muitas pessoas, né? Nossos públicos eram desde salas até auditórios com 2.000, 3.000 pessoas. Sim. E eu preparava as pessoas para isso. Então o meu coach é muito específico para isso. E como também de conteúdo, porque eu queria que essas pessoas tivessem uma mensagem de vida para passar. Alguma coisa que influenciasse realmente, desse motivo para os outros para fazerem o que elas iam fazer. Perfeito. E eu comecei a perceber que essa linha de raciocínio me dava um gabarito para eu conseguir fazer com que as pessoas identificassem talentos e formassem talentos. E comecei a me dedicar a isso. Até que eu cheguei no que eu falo hoje muito, né, no que eu escolhi. A gente tem, assim como você, pessoas que rodam bastante, a gente tem muita coisa para falar das experiências que a gente viveu, dos erros e dos acertos. Mas eu migrei para aquilo que eu acho que é fundamental, que é o start de tudo, né? Então, as minhas palestras, o meu conteúdo principal está envolto em empatia e em carisma, que eram as coisas que mais me chamavam a atenção, o que as pessoas que continham isso conseguiam fazer com os outros, conseguiam influenciar, conseguiam fazer mudanças radicais na vida dos outros puramente por carisma e empatia. E aí sim, fui estudar isso, fui atrás do assunto. Renato, só me permite uma coisa, você falou um negócio muito importante, só para não esquecer. Muitas vezes as pessoas estão na média. Sim. E no desenvolvimento do talento. E a pessoa descobrindo, né, e mostrando um carisma especial, ela se distancia muito dessa média. Quer dizer, é um divisor de águas, né, que é um negócio formidável. Eu te cortei aí, mas eu não podia deixar de falar isso. Exato. Fica à vontade. E uma coisa que me chamou muita atenção nessa minha preparação para começar a defender esse tema foi descobrir certas situações do ser humano que eu desconhecia, porque eu fazia muito na prática. E quando eu caí para a teoria disso, eu fui descobrir de onde vinha isso. Por que as pessoas conseguiam mudar ou não? Você usou uma palavra fundamental. O que é talento? O que é dom? Da onde as pessoas se confundem. Eu tenho talento para fazer tal coisa, eu não tenho. Breco nisso, não faço mais. Né? Tem esses paradigmas que precisam ser quebrados. E disso veio uma fundamentação em cima de uma coisa muito maluca. Você imagina aquela história que eu te contei. Do garoto que não gostava muito de estudar. Aí eu fui atrás de nós, né? Do que somos e como somos. Fui pesquisar DNA, fui pesquisar um monte de coisas interessantíssimas para extrair uma coisa muito simples, que o DNA nosso foi pesquisado, e é muito recente, se você pensar no mundo de hoje, nós temos pesquisa de DNA de 100 anos para cá, sendo que nos últimos 50 foi que evoluiu mesmo. E nos últimos 5 que se descobriu um montão de coisa. Né? Exato. Em 2003, eles finalizaram a descoberta do genoma, né? Então, que está tudo ligado aos nossos genes. Aí vem toda a parte da genética, de tudo que a pessoa traz dos seus pais. Tá? O mais interessante é que existia dentro do processo do DNA uma transformação ou um resumo do que eles tinham feito em tudo, onde eles declaravam que a genética em si chegava a 10, 15% do que significava o DNA. E os outros 85%, 90%, ainda não estavam sendo falados, que tem tudo a ver com a parte comportamental e não estética, genética, puramente como a gente fala. E essa parte comportamental, que vem sendo explorada pelos russos nos últimos 7, 8 anos, eles estão descobrindo coisas fantásticas. A principal e a mais simples para os nossos colegas, né, que estão nos ouvindo entenderem e pegarem, é que todos nós temos 50% de comportamento que realmente estão enraizados.
vem daquela metodologia dos 7 anos iniciais da nossa vida. Crenças e valores. Isso, as crenças, valores que a gente traz muito da nossa cultura, estão realmente enraizados. No entanto, os outros 50% são totalmente mutáveis. E aí começa a quebrar esse paradigma de eu nasci com esse dom ou não? Eu posso desenvolvê-lo ou não? Sim, pode. Você tem 50% de capacidade disso. O que fazer com esses 50%? E aí vem toda a estrutura de como criar, por exemplo, aquela pessoa que fala, mas eu sou tímido, né? Não consigo falar, tenho dificuldade de me expor no ambiente. Então, são coisas que você pode trabalhar através de fundamentação teórica, fundamentação de prática, para que a pessoa passe a ser uma pessoa, então, carismática e empática. Beleza. Isso daí que vai ser tema do seu livro? Bem provável, né? Eu tenho, maravilha. Na verdade, eu trabalho em 5 palestras distintas, porque tudo isso que eu estou falando para você em relação a carisma e empatia, ele vira uma coisa que as pessoas falam assim, então tá, então você fala para o mundo comportamental, vai dar aula aonde, né? Na Praça da Sé, para ver se o pessoal gosta de você, que para quem não é de São Paulo, Praça da Sé é o núcleo de São Paulo, né? É como se fossem aqueles caras, os mensageiros da palavra não sei de quem, né? E grandes vendedores, né, começaram lá, né? Exato, as histórias de camelôs famosos, perfeito, né? Tiveram muita influência de lá. Mas o que chama atenção nisso é assim, que o carisma e a empatia, ele pode ser exercido em qualquer finalidade que você queira. No meu caso, como venho do mundo corporativo, né, tive 7 empresas, eu sempre voltei isso para o lado da liderança e como sempre também fui um cara de campo, de estar na rua com o pessoal, eu sempre também eu volto isso muito para a área de vendas. Então, as minhas palestras são fundamentadas em aspectos de vendas e liderança, com o efeito de o que o carisma e a empatia traz de resultado em cima disso. Legal. A gente vê, Renato, o seguinte, a sua vibração, né, aquilo que você passa, é porque você mesclou não só aquilo que você ouviu e aprendeu, mas o mundo real. Você foi em campo, você olhou aquilo, né, e misturou o que é realidade, né, com o que pode ser mudado. Isso é importante. E conheci pessoas fantásticas. Eu tenho muito a agradecer a Deus pelas pessoas que cruzaram a minha vida. Porque o aprendizado que elas me deram, exatamente, né, as coisas, descobri que qualquer ser humano é genial. É genial. Precisa só que ele tenha o entendimento de onde ele dispara a genialidade dele. Porque a capacidade do ser humano é fenomenal. Exato. E muitas vezes contidas por coisas que infiltraram na cabeça da pessoa num período de 7 anos, como eu já mencionei, ou do que a vida nos traz mesmo. Né? Não é fácil você ter a resistência e falar, não, eu vou conseguir, independente de todos os atritos, independente de todos os nãos que eu levei. A superação é uma coisa delicada. Né? Muitas vezes os limites estão na própria pessoa, né? Totalmente. Ela que coloca aqueles limites lá. Totalmente. E não consegue, muitas vezes, né, sair daqueles limites. Eu costumo brincar, né? E aí vai um exercício para o pessoal que está em casa, né? Que está nos ouvindo em casa, ou seja lá onde for nesse mundo virtual que nós vivemos. Nos tablets. Exato. Então, assim, hoje você que está nos assistindo aí, pode fazer uma coisa muito simples para você começar a disparar esse sentimento do quanto você é importante. Tem caras que pagam fábulas, fortunas, para ter um objeto que seja único no mundo. Né? Sim. Você pega grandes historiadores, grandes artistas, grandes celebridades que pagam fábulas para ter um objeto que alguém desenvolveu e aquele objeto é único. E nas minhas palestras eu sempre faço um exercício que hoje eu convido vocês a fazer, que é muito simples. Estenda a sua mão na sua frente, olhe para ela e saiba que este é um objeto único no mundo. Não tem nada igual a isso. A sua mão direita ou a sua mão esquerda, tanto faz. A partir do princípio que as suas digitais são únicas. Perfeito. Essa configuração é única. Então, se você busca realmente algo verdadeiro e muito bom no mundo, está aí, na tua cara.
hoje, com esse exercício pequeno. Olha a sua mão, você é um objeto único. E você transcende por uma série de coisas isso aí, né? Exato, filosoficamente. O teu cérebro é único, né? Exato, a sua linha de raciocínio é única, a sua forma como você contemporiza tudo e contextualiza as coisas na sua vida vão ser únicas pelas suas interpretações e pela forma de ver. E a sua forma de se propagar como carisma empaticamente também. Agora também, Renato, se a pessoa quiser ser vaquinha de presépio a vida toda, ela vai ser. Isso. Né? Vai depender dela. E sabe uma coisa que eu também descobri? Que também tem muita pessoa feliz assim. E não é ruim, nem é bom. Não tem o certo ou errado, simplesmente é. No entanto, que ela seja assim de uma forma diferenciada. Eu estava outro dia conversando com um motorista de táxi, e andar de táxi tem seus prós e contras, né? O grande pró são as figuras que dirigem o táxi. Eu acho sensacional. E eu sempre que entro no táxi, eu começo a conversar com os caras, porque eles têm uma experiência, né? Cada minuto entra um cara diferente. Né? É verdade. E esse cara, um dia eu estava conversando com ele virou para mim e falou assim, sabe, doutor? Eles veem a gente assim, né? Eles já chamam de doutor. Né? Sabe, doutor? Tô muito confuso. Eu falei, por que, meu querido? Ele falou, tem gente que entra no meu táxi que eu vejo que é aqueles cara endinheirado, né? Usando as palavras dele. Um endinheirado. Aí o cara chega e tá tenso, e pega o celular e fala com 20 pessoas e tá sempre bravo, aquele cara que tá confuso. Aí eu falei, Ele falou assim, e às vezes eu chego para o meu táxi e vou almoçar, porque a gente almoça nos lugarzinhos mais simples e tal. Aí eu entro lá no boteco para almoçar e tá todo mundo feliz, contando do futebol, rindo à toa. Então eu não entendo por que os caras ficam perseguindo tanto dinheiro. É verdade. Eu achei uma forma tão simplista de analisar a situação, mas assim, de uma veracidade, né? Porque os dois lados existem. Existem também aquela pessoa que não está tão prestigiada financeiramente, que também está triste, está mal, está cansada, né? Queria uma vida melhor. Como existe também o cara que tem dinheiro e que também está muito feliz, sabe usufruir. Mas que isso não seja uma regra. Exato. Né? Porque, usando as suas palavras, o cara que, e se eu entendi bem, o cara que é a vaquinha do presépio, na verdade, a vaquinha do presépio significa o fato dele não ser feliz, estar apático, né? Que é um pouco contra o carisma. O carisma não é apatia. Ele não quer exposição. Né? Isso. E isso sim determina talvez a felicidade ou não dele, não o valor financeiro. E isso sim determina também a capacidade dele de estar envolto com as pessoas. Porque nós não fomos feitos para viver sozinhos, né? Exatamente. Nós fomos feitos para viver em comunhão com as pessoas. Renato, você falou um negócio que eu achei fantástico. Eu li uma reportagem aí, tem um taxista que a maioria do trajeto dele é São Paulo-Guarulhos, o aeroporto normalmente, tá? E então são executivos que ligam para esse ponto de táxi, né? E muitas vezes é ele que é solicitado, por uma única razão. Os outros dirigem bem, tudo normal. Ele instalou no carro dele, né? Ele tem um laptop lá, tá ok? Com wireless, e ele tem uma impressora no porta-malas. E quando alguém chega, um executivo, e fala assim, olha, tá aí, você pode usar a internet aí normal, se você precisar imprimir alguma coisa, você imprime, a hora que você imprimir, eu paro lá e você pega os papéis. Ele oferece isso como cortesia. Mas assim, a clientela dele toda hora ele está em movimento. Se eu te falar que eu conheço ele... Ah, que bacana! Que bacana! Inclusive o nome dele é Jailson. Não é o Jailson que você está falando? O Jailson. Não, mas você fez um negócio diferenciado. Fantástico. E o Jailson é um sinônimo de carisma e empatia. Perfeito. Esse cara, ele é muito uma figura. Ele anda com a boininha dele. Certo. É uma pessoa maravilhosa. Aí eu te falo, né? Como, por exemplo, né, muitas pessoas confundem a palavra empatia. O que significa empatia? Empatia é você entrar no mundo dos outros para entender a pessoa, para aí você se comunicar bem com ela. Geralmente as pessoas usufruem dessa palavra de maneira equívoca. Porque elas falam assim, eu tenho maior empatia por tal pessoa.
Não, ela não tem empatia. Quem tem empatia é a pessoa que tem por Exatamente, ela. Né? Porque verdade, é um retrocesso de uma atitude tua que caiu bem na outra pessoa e vocês tiveram uma boa energia junto, ou seja lá como você queira chamar isso, né? Então ele, por exemplo, é um cara que faz um trabalho empático, porque ele entende o problema de quem ele está Exatamente. né, atendendo. E no processo de vendas, isso às vezes passa desapercebido, porque o cara está lá imbuído do quê? Ele quer vender o produto dele. E Exato. aí, né, naquela maneira antiga, né, que as pessoas faziam, né, de que se eu tenho o produto, se eu decorei tudo sobre ele, eu vou conseguir vender. Imagina. E é o mesmo discurso, né, que ele utiliza o tempo todo e começa a produzir menos resultados ao longo do tempo. Exatamente. Então, por isso que do efeito que nós falamos, né, quanto carisma e empatia pode trazer resultados para você. Porque a partir do momento que o vendedor começa a entender o papel dele na relação, muda totalmente, muda radicalmente os efeitos disso nos resultados dele. Porque ele começa a ter a sensibilidade de se aproximar do cliente. Como é que olha, durante anos eu atendi vendedor. E era muito legal, porque eu sempre fiz questão de atender. Certo, ok. Né? Às vezes as pessoas falam assim, mas por que você faz isso? Eu falo assim, poxa, eu sou vendedor. Se eu não entender o que o cara está fazendo de bom ou de errado, eu nunca vou conseguir fazer para mim. Então, é uma escola atender os caras. Certo. E eu assisti de tudo na minha vida. Tinha cara que sentava na minha frente e não me olhava no olho. Durante uma apresentação de 40 minutos, eu falava, mas onde é que esse cara está? O que ele está fazendo? Que ele não está prestando atenção. Presente. Exato, dava vontade de falar assim, amigo, eu preciso te dar alguns conselhos. Eu saía na rua com pessoas que não conseguiam falar um português nem próximo de bom. No entanto, eram vendedores maravilhosos, vendedoras no caso, porque eu trabalhei muito com mulher, porque a gente trabalhava com cosmético. Certo. E eram pessoas assim, de uma simplicidade, mas que conseguiam uma ligação com o prospect deles, uma forma de fazer que você ficava olhando e você falava, fidelização, uau! Exatamente. Tudo, né? Porque traziam o que a pessoa queria, não o que ela queria vender. Isso parece tão simples, mas quanta gente peca nisso. Né? Quantas pessoas comerciais pecam nesse aspecto de entender o que o cliente quer e talvez no dia ele não queira comprar, ele queira te ver. Que bárbaro! Né? Porque se você esteve presente nesse dia, quando você vier vender, ele vai comprar. É verdade. É o princípio da reciprocidade que funciona tão bem e pouca gente faz acontecer. Sim, né? Tá certo. Ô, Renato, o nosso bate-papo está muito bom. O nosso público já sabe que suas palestras são realmente sensacionais. Né? A gente já está no finalzinho. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para os nossos internautas e aproveitasse também e deixasse o seu e-mail, telefone, tá? Fica à vontade. Obrigado. Bom, meu e-mail é muito fácil, né? renato@renatomiliati.com.br. Miliati se escreve diferente, né? Migliassi, né? Que dois Cs. Dois Cs. Meu telefone, a central do meu escritório é 2373-8689. Sintam-se à vontade para entrar em contato, inclusive para tirar dúvidas, para comentar alguma coisa, não simplesmente, né, para estar envolvido em querer uma apresentação, não, mas para a gente conversar, bater papo, trocar ideia, sempre é muito gostoso isso. E eu acredito que o grande recado que as pessoas podem trazer uma para os outros não é um aprendizado e sim uma troca de experiência, é que nós podemos fazer a diferença na vida dos outros. Eu finalizo muito das minhas palestras dizendo uma coisa muito simples, porque a pessoa fala assim, eu vou ter carisma, eu vou ter empatia para influenciar quem? Aqueles que estão aqui perto de mim? E eu falo exatamente isso, eu falo assim, olha, não sei se a tua pretensão é fazer alguma coisa que mude o mundo. Ótimo que seja, se você pensa assim, né? No entanto, faça alguma coisa que mude o mundo perto de você. Okay. E isso vai fazer muita diferença no seu mundo. Perfeito. Então esse que é o recado que eu traria para vocês. Mude alguma coisa bem perto de você. Mude você, que isso vai fazer toda a diferença para o mundo, o seu mundo. Tá ótimo.
Então, muito obrigado aí pela sua participação. Eu tá? te agradeço. Está convidado aí para retornar outras vezes. Será um prazer. Bom, internautas, nós vamos agora com um rápido intervalo e voltamos aí com o TV Call Center. Até já.